Shalom, tudo bem? Eu sei que não é um momento muito fácil, né, para você. Você deve estar angustiado, com uma tristeza ou uma angústia profunda. E eu sei muito bem o que é isso. Quantas noites eu já passei assim acordado? E o pior de tudo, sabe o que que era? Aquele sentimento de abandono, de solidão, de você olhar para o lado, na cama ou no sofá, e não tinha ninguém por perto para conversar, consolar ou apenas para nos ouvir. Me tem agora como amigo. Você, você não está aqui à toa. Esse vídeo não apareceu para você à toa. Eu não sei a hora que você está vendo, mas a maior parte das pessoas que assiste esse vídeo, ele está assistindo de madrugada à noite, que é a hora que essa angústia, esse medo, essa solidão bate. Mas confia em mim. O que eu vou trazer aqui para você tem base científica, terapêutica e bíblica e espiritual. Da mesma forma que eu consegui superar esses momentos difíceis, solitários e confusos, você também vai. Você também vai. Eu já tive do outro lado. Então agora imagina que seja um amigo que está aqui. Eu sei que você está confuso, eu sei que a sua mente está cheia de pensamentos negativos, pensamentos ruins, maldosos, que você não queria tê-los, mas por algum motivo ou por vários motivos você está tendo e te incomoda, dói, angustia, o peito dói, dá um nó na garganta, dá vontade de chorar. Se tiver vontade de chorar, chore, joga para fora, não tem problema. Nós somos seres humanos, temos emoções, temos nossos momentos de fraqueza, mas a palavra de Deus, ela nos fortalece. Foi nela que eu me apeguei e consegui passar por esses momentos. Se você está aqui agora, é porque na sua mente o amanhã está grande demais. Você está cheio de problemas, confusão, detalhes, coisas para resolver. Não sei se você está no quarto escuro, mas a sua mente ela está acesa. Ela está em alerta. Talvez o mundo esteja em silêncio, você não consegue ouvir um barulho externo, só a minha voz, mas aqui dentro tem muito barulho, pensamentos repetindo, cenários imaginários ruins, conversas que ainda não aconteceu, sentimentos e angústia que você sente talvez o dia todo, problemas que ainda nem chegaram, mas está aqui dentro. E quando isso aqui está cheio, o seu corpo ele responde como se tudo já estivesse acontecido ou acontecendo agora. Então, por isso, respira. Respira bem fundo agora. E solta devagar. Antes de qualquer coisa, a gente vai sair do futuro. A gente vai sair agora da ansiedade. Vai ouvindo a minha voz e vai aplicando aquilo que eu vou te direcionar. Volta para esse momento agora, para o presente. Confia no que eu vou te falar. Coloque os seus dois pés no chão. Toda a palma do pé. Não cruze as pernas. Encoste as suas costas na parede, no sofá, ou se você achar melhor, deite-se. Se você achar mais confortável estar na cama, fica deitado, sem cruzar as pernas. Coloque as mãos do lado, relaxado. Respira.
Vai sentindo o ar entrando no seu pulmão. O ar é vida. E quando você puder, feche os seus olhos. Agora a gente vai fazer um relaxamento para começar a conversar. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure. Conte até 4 e solte contando até 6 bem devagar. Vamos mais uma vez. Inspire contando até 4. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Segura ele, não solte. Conte 2, 3, 4. Vai soltando o ar lentamente, contando até 6. Essa ferramenta, essa técnica de relaxamento, ela vai te auxiliar a controlar a sua mente, colocá-la agora no tempo atual, no presente, para a gente conversar. Tá bom? Vamos fazer mais uma vez? Inspire, enche o seu pulmão de ar. Conte até 4. Segura o ar, não solte. Conte até 3. Vai soltando o ar lentamente, contando até 6. Eu acredito que você já esteja mais relaxado. Agora perceba algo muito importante. Lembre-se que todos os vídeos e terapias e ensinos que eu trago, eu falo que o conhecimento ele liberta e transforma. Ansiedade, ela não é loucura. A ansiedade é um excesso de tentativa de controle de algo que não está nas nossas mãos. Excesso do futuro. O seu cérebro, ele está tentando prever o seu futuro, para que você não seja pego de surpresa. Então ele tenta prever problemas, prever relacionamentos, prever impactos, prever dívidas. Ele prevê o futuro. Mas ele sempre exagera quando isso foge do controle. Porque ele começa a criar cenários extremos daquilo ali. É algo pequeno, ele cria um cenário muito grande, uma cena muito grande. Um problema fica muito maior quando ele entra nesse estado de alerta que chamamos de ansiedade. Ele aumenta o volume do perigo. E ele começa a diminuir automaticamente a lembrança da força que nós temos, das defesas que a gente tem. Agora eu quero que você responda para você. Preste atenção em cada pergunta, que é muito importante as respostas. Qual é o seu medo real? Ele não é genérico. Qual é o medo? Ansiedade é excesso de medo. Quando a gente tem uma ansiedade, a gente tem medo de algo. Nossa, eu estou ansioso porque amanhã eu tenho um boleto que eu vou pagar e isso está me causando ansiedade. É excesso do futuro, porque hoje você não consegue pagar. E aí amanhã você tem que estar bem para gerar o dinheiro, para fazer um empréstimo, pedir ajuda a alguém, para pagar aquela dívida, resolver aquele problema. Só que se você deixar esse descontrole, esse excesso desse pensamento na sua mente, você não vai dormir, você não vai comer, você não vai relaxar. E aí o que vai acontecer com a sua energia amanhã? Você vai acordar muito mal, cansado, porque você ficou a noite inteira com insônia, preocupado com esse problema, que era para ser resolvido hoje, né? Você acabou de acordar. E você não tem energia, não consegue raciocinar, não sabe qual atitude tomar, porque a ansiedade de ontem, a ansiedade de agora, tomou toda a sua energia. Então, quando a gente sabe qual é o nosso medo, o nome do medo, a gente começa a resolver os problemas. Então, eu vou te ajudar nisso. Essa técnica vai te ajudar. Qual é o seu medo real? Se você quiser colocar aqui embaixo na descrição, pode colocar. Não tem problema nenhum.
O meu medo real é esse. Descreve aqui, coloca aqui embaixo, nos comentários. Você vai perceber que existe um medo. Ele tem um nome. Existe uma raiz. Ela não é genérica, não é algo que te aflora tanto assim. Seja bem específico. O seu medo é financeiro? É falta de dinheiro? O seu medo é medo de falhar em algo importante que você vai ter que fazer amanhã ou semana que vem? E você está preocupado com isso? O seu medo é medo de decepcionar alguém? Que decepção é essa? Que pessoa é essa? O seu medo é medo de não ser suficiente? Ou você tem medo de perder algo que você ama? O que mais paralisa o ser humano não é a ansiedade. A ansiedade é como se fosse o resultado final do medo. Sempre começa com medo. Sempre existe um medo. Então, preste atenção nisso. Pode dar nome ao seu medo aí, sem julgamento. O que acontece quando você dá nome ao medo? Você já começa a se sentir melhor. Porque muitas vezes a gente tem medo, tem ansiedade, mas não sabe o motivo, o porquê, da onde que está surgindo isso. E quando eu faço essas perguntas em consultório para os meus pacientes, eles começam a raciocinar melhor. Porque a ansiedade, ela vive no indefinido, ela não tem uma razão plena, uma razão definida do que está acontecendo. E para você sair da ansiedade, ter paz e criar clareza, ela começa com isso. Entendendo o que está causando medo, que aí vem a ansiedade e aí vem a paralisia. Então essa primeira parte dessa nossa conversa aqui, eu te expliquei o que acontece com você, com a sua fisiologia, como que o medo e a ansiedade ela age no corpo. A gente fez lá uma técnica simples no início do vídeo, né? Para trazer para você aí um relaxamento. Eu acredito que aliviou e você pode repetir sempre que você estiver inseguro, com medo, ansioso, angustiado. Faça aquela técnica, leia esses salmos que a gente vai ler aqui agora e você vai começar a ter vai minimizar esses impactos do medo, da ansiedade e vai te trazer para o agora, para o presente. Depois você leia todo o capítulo do Salmo, mas a gente vai falar especificamente do verso 8. Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Depois você leia e entenda por que Davi escreveu esse salmo em meio a uma guerra, uma perseguição que ele estava sendo atacado. Mas perceba a ordem do texto. Primeiro ele se deita, depois ele adormece. Ele não espera o problema acabar para descansar. Ele entendeu que essa perseguição que estava acontecendo não ia acabar ali e se ele ficasse acordado, ela não ia também parar. Mas ele precisava descansar, adormecer, confiar no Eterno, no Criador, para proteger aquela noite de sono que ele precisava descansar para amanhã ele continuar. E ele escolheu descansar. Mesmo que a solução não estava nas mãos dele, a solução não apareceu ali naquele momento. Isso é confiança madura. Isso é confiar no Criador. Isso é fé madura. Isso é quando a gente fala sobre maturidade espiritual, desenvolver a maturidade espiritual. Tem vídeos aqui no canal sobre isso, depois busque aí. Descansar não significa
negar o problema. Eu vou dormir, eu vou descansar, mas como que eu não posso descansar com esse problema? Mas você não vai resolver, você precisa descansar agora, não é agora a hora de resolver. Agora a gente vai para o Salmo 56. Lá também fala de medo, de momentos de angústia, mas existe um versículo que fala assim: quando eu tiver medo, confiarei em ti. Ele não diz se eu tiver medo. Ele diz quando eu tiver medo. Medo não é ausência de fé. Eu já vi algumas pessoas falando: nossa, eu tenho tanto medo, eu estou com tanta ansiedade, tanta insegurança, a minha fé é muito reduzida. Não é ausência de fé. Medo é parte da condição humana. Todo ser humano sente medo. A diferença está no que você faz depois que o medo aparece. Aqui que entra a sua fé, confiança, maturidade espiritual, discernimento, ação no mundo espiritual. A diferença está aqui. Quando o medo vem, o que você faz com esse medo? Você alimenta o cenário do medo ou você alimenta a sua confiança? É importante a gente entender como que a gente está funcionando. Agora vamos entender algo terapêutico novamente. Quando nós estamos com ansiedade, com esse medo, com essa perturbação, ela faz três distorções. Ela superestima o perigo, então existe um perigo. Ela subestima a sua capacidade, então ela começa a colocar à prova: será que eu consigo mesmo? Ou vou ser engolido por isso? E ela ignora o histórico da sua própria sobrevivência, do que você já passou. Tudo isso some na hora do medo e da ansiedade. Quantos dias difíceis você já enfrentou? Eu já enfrentei vários. Nesses 42 anos de vida, quantos medos, quantas angústias, quantas aflições. Mas o próprio Messias falou que a gente teria aflições. Mas era importante a gente ter o quê? Bom ânimo, confiança, fé, maturidade espiritual, discernimento. E isso tudo vem do quanto a gente tem se entregado ao Eterno através das nossas orações, nos nossos devocionais, da leitura da palavra, da aplicação da palavra. Porque quando a gente aplica tudo isso, esse conhecimento, não quer dizer que os problemas vão sumir, a ansiedade nunca mais vai vir, o medo não vai existir. Não, eles vão, eles continuam. Só que a gente vai ter habilidade, competência, conhecimento, nível de alma, maturidade espiritual para combater tudo isso de uma forma diferente. A diferença é essa. É aqui que eu quero chegar. Quando eu falo desses assuntos, depois eu quero que você olhe aqui no canal, tem um vídeo falando sobre discernimento espiritual, como desenvolver. Tem um vídeo falando sobre maturidade espiritual, passo a passo, como que você desenvolve, a importância dela. Justamente para isso. Para quando a gente tiver em momentos de perseguição, momentos de dificuldade, momentos de ansiedade, momentos de medo, momentos de angústia, momentos de abandono, onde a gente olha para o lado e fala: meu Deus, não tem ninguém aqui. E aí você vai lembrando dos heróis da fé, e aí você traz Salmos, e aí você lê Provérbios, e aí você vai em Eclesiastes, e aí você leva todo esse conhecimento, habilidade, discernimento, com a sua maturidade espiritual, e você começa a ler, a entender, a sua alma começa a descansar porque ela está lendo algo que é dela para ela. Houve dias em que você achou que não conseguiria.
Houve momentos na sua vida lá atrás que você teve problemas talvez até pior do que esse, momentos mais difíceis do que esse, e você conseguiu, você chegou até aqui. Esse não é o primeiro momento e infelizmente não vai ser o último. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar por momentos assim. O importante é saber como passar por esses momentos, que o impacto deles seja menor. Houve dias em que você já pensou que era o fim da sua vida. E não era. Não era. O Criador providenciou alívio, ajuda. O amanhã que você teme, ele ainda não aconteceu. E na maioria dos casos não vai acontecer da forma que está aqui. Mas a sua mente ela já está sofrendo com antecipação. Como se aquele problema tivesse acontecido e aconteceu desse jeito, vai acontecer assim, vai piorar por causa disso e disso e disso. E não é dessa forma que funciona. Agora volte aqui pro agora. Volte aqui, preste atenção. Coloque a mão no seu peito, as duas mãos. Aqui, ó, no esquerdo. Sinta o seu coração bater. Sinta. Perceba a batida do seu coração. Ele está aqui. Ele está aí batendo, funcionando, sustentando você, batendo no ritmo que te mantém vivo, porque o Eterno controla tudo isso. Agora repita comigo lentamente. Eu não preciso resolver amanhã o hoje. Eu não preciso controlar tudo. Eu posso descansar. Eu vou descansar. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. O que está fora do meu alcance, eu entrego nas mãos do Criador. Agora respira fundo. E solte bem devagar. Respira mais uma vez. Sinta o seu pulmão enchendo de ar, de vida. E agora imagine algo. Feche os seus olhos. Imagine que o amanhã é uma ponte. E você está tentando atravessar a ponte. Antes de chegar até ela. Não é possível atravessar o que ainda não chegou. Você só precisa atravessar quando estiver diante dela. Há momentos para tudo debaixo dos céus. Hoje, você não precisa atravessar nada. Você só precisa descansar. Você só precisa entender o motivo disso tudo. Percebe que são momentos diferentes? Agora eu quero que você visualize algo simples. Algo simples. Feche os seus olhos. Imagina você acordando amanhã. Você levantando da sua cama. Você descansado, seu corpo relaxado. Você respirando. Imagina agora você enfrentando uma coisa de cada vez. Todas as demandas do seu dia sendo feitas uma de cada vez, não todas ao mesmo tempo. Você pegou a primeira demanda, começou, fez, finalizou. Pega a segunda, começa, finaliza. Sem procrastinar, sem pausar, sem parar, sem se cansar, sem se frustrar. Você não resolve a vida inteira em um dia. Você resolve um passo de cada vez. Comece a viver um dia de cada vez. Amanhã é um novo dia para você viver.
Comece o seu dia agradecendo. E Deus ele vai cuidar de tudo que você não vê. Quando a gente entrega e confia a nossa vida, o nosso caminhar nas mãos dele. Agora eu quero repetir mais uma vez o salmo. Ouça como se fosse a primeira vez, porque é o que você vai fazer daqui a pouco. Em paz me deito e logo adormeço. Em paz. Em paz. Shalom. Você não vai dormir controlando coisas, você não vai dormir solucionando coisas, trazendo resultado e respostas. Você vai dormir em paz. Você vai deitar em paz e vai descansar. Porque existe segurança maior que o cenário, que o problema. Respira profundamente novamente. Inspire. E solte bem devagar. Encha o seu pulmão de ar, conte até 4. Segure até 3 e vai soltando, contando até 5. O seu corpo ele vai desacelerar dessa frequência negativa que você está sentindo e vivendo agora. Sua mente está entendendo que não há perigo real nesse momento. Está tudo bem. Está tudo no controle. Você está seguro agora. Em volta de você não existe nenhum perigo. O amanhã ainda não chegou. E quando ele chegar, depois de uma noite de sono reparadora onde você vai descansar, você terá recursos emocionais, físicos, financeiros e espirituais para enfrentar. Você não está sozinho, nem abandonado. Não se sinta assim. Essas palavras aqui, esse vídeo, os salmos, é para trazer isso para você. Não é motivação. É uma realidade física que você vai comprovar. Você não é incapaz. Você apenas está cansado pelo excesso de ansiedade. E quando as pessoas estão cansadas, elas precisam descansar. Agora o seu único objetivo nesse momento agora é descansar. Descansar. Descansar em paz. Porque você precisa de energia para enfrentar, decidir, resolver as demandas do seu dia. Amanhã você age. Hoje, esse momento agora, você descansa. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno em sua vida, em sua mente, em sua casa, te dê a paz. Que esse vídeo ele possa trazer para você esse renovo, essa esperança, essa direção. Depois deixe aqui nos comentários como foi para você essa sessão, esse momento, que eu espero que seja libertador, que eu espero que seja abençoador para você. O Eterno ele quer te dar o descanso, mas ele só consegue nos descansar quando a gente confia nele. Até o nosso próximo vídeo. Vou deixar um vídeo aqui no final para você assistir sobre discernimento. Vai ser muito bom para você. Aproveite.